Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja com todos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 3, a partir do verso 13. A partir do verso 14 até o verso 18. E depois também São João 13, versículo 34 e 35. Considero uma honra estar aqui junto com vocês e uma enorme responsabilidade falar para aqueles que são a noiva de Cristo. Não há dignidade no homem que possa tomar esse lugar por sua própria capacidade. Eu não sou capaz. Estou sempre dependendo da graça dele. E é bom depender dele porque ele não falha. Amém? Quando a gente observa como Deus guia as coisas, o irmão Branham, ele era um homem que era observador, né? E ele ia para a natureza e ele observava Deus trabalhando na natureza. Quanto mais Deus trabalha na sua casa com os seus filhos. E eu vi os irmãos cantando os hinos e veio na direção daquilo que eu tinha em meu coração para vos falar. Então eu creio que vamos ser abençoados uma vez mais. Leiamos então a Bíblia, São João, capítulo 3, versículo 14 a seguir. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos para São João 13, versículo 34. Apenas um versículo, e é o novo mandamento que Jesus nos deu. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Oremos, querido Deus. Diante da tua bendita presença, nós viemos, entoamos hinos de louvor e adoração ao teu nome. E agora, Senhor, chegou o momento da palavra, que é a parte que nós consideramos mais preciosa. Nós viemos pedir que o Senhor use de misericórdia e fale aos nossos corações. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras naquilo que ainda não entendemos, porque a revelação do Senhor ela vem passo a passo. Então que nós possamos compreender, Senhor, um pouquinho mais nessa noite e que ao sair daqui saiamos regozijantes pela Tua presença. Nós cremos em Ti, nós amamos ao Senhor, nós amamos os Teus filhos, nós amamos a Tua palavra. Por isso, Pai, manifeste a Tua glória a nosso favor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar. Eu estou trabalhando um pouco fora, né? Como é de conhecimento de todos. E, pela graça de Deus, temos visto bons resultados no trabalho que tem sido feito. E Deus tem cuidado daqueles irmãozinhos onde estamos auxiliando o pastor Febrônio. Eu sempre digo para eles que eu não sou o pastor deles. Eles têm um pastor e o pastor deles é o pastor Febrônio.
E como uma extensão do ministério do nosso pastor, temos trabalhado incansavelmente. Às vezes, saímos do serviço e vamos dirigindo para poder chegar em tempo do culto. Mas eu quero dizer para vocês, tem sido tão bom. Deus tem nos abençoado tanto, tem curado enfermidades, tem libertado pessoas. Só para vocês saberem, antes de eu entrar no assunto, tinha uma irmã em Xanxerê, que ela é filha de irmãos. E ela acompanha a mensagem anos, mas nunca conseguiu tomar a posição dela. E pregamos, e sabe, quando a presença de Deus vem, a palavra vem, e ela vai fundo, e ela chama, ela corta, e há poucos dias nós batizamos ela pela graça de Deus. Agora, o que nós devemos fazer é orar sempre. Especialmente nós que somos mais maduros na fé, nós temos que orar por aqueles que são mais criança na fé. Para que Deus dê força, porque eu e você estamos acostumados com a luta, com o pelear contra o diabo. Nós sabemos, mas estas pessoas que vêm e elas são novas, elas precisam se fortalecer. E o diabo vai procurar atacar essas pessoas para derrubar o quanto antes ele puder. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que cercá-las com as nossas orações. Recordem que o Mombrana disse que muitas vezes Deus usa a tua oração em favor de uma pessoa que você nem sabe quem é e você nem conhece, a tua oração e o teu jejum. Por isso nós nunca devemos desfalecer de orar, de jejuar, de viver uma vida consagrada. Porque Deus vai aplicar aquilo que você faz, às vezes é na tua família, às vezes é para você, mas muitas vezes Deus aplica longe onde você nem sabe que aquela pessoa está precisando, mas pela tua oração, pelo teu insistir diante de Deus, Deus ajuda, liberta, socorre, protege. Por isso nós devemos sempre manter nossos irmãos diante de Deus. Orem pelos vossos pastores, né? Pastor Febrônio, pastor Daniel. E sempre a gente, como membro, às vezes a gente não entende o como é difícil a luta que os ministros enfrentam. O próprio irmão Brana diz que ele dependia das orações da igreja. Ora, se o irmão Brana, sendo um profeta, tendo visões, vendo o anjo do Senhor, ele dependia das orações da igreja, quanto mais nós. Por isso nós devemos manter nossos irmãos, o nosso povo, a nossa igreja, todos diante da presença de Deus. Porque o trabalho do diabo, irmão, é só um, é derrubar. Esse é o trabalho dele. Ele tem um trabalho tríplice, que é roubar, matar e destruir. E se ele conseguir destruir um dos nossos irmãos, ele vai ficar muito feliz. Mas o que nós temos que fazer? Cercá-los com a nossa oração. Sabe o que os elefantes na África fazem quando aquele grupo de elefantes é atacado por leões ou qualquer animal feroz? Eles se viram e colocam dentro daquela manada, daquele círculo, os mais fracos, os mais jovens. E é assim que nós temos que fazer um para com o outro. Porque a escritura que nós lemos, nós vemos que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, este amor do qual Jesus está falando, não é o amor humano. E aqui é onde que muitas vezes nós falhamos. Porque nós tentamos servir a Deus através do amor humano. E nós não podemos servir a Deus através do amor humano. O amor no grego ele é dividido em vários nomes. Mas os dois principais nomes são o amor ágape e o amor filho. E é desses dois amores que eu vou falar nessa noite, sobre o amor ágape e sobre o amor filho. Qual é a diferença dos dois? Há uma grande diferença. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos resgatou e nos levou ao reino do Filho do seu amor.
Jesus também disse: não podeis servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou vai amar o outro e odiar o um, né? Não tem como servir ao mundo e a Deus. Não tem como servir a Deus através do amor humano e através do amor divino. E quando nós nos convertemos, porque quando nós nascemos nesse mundo, todos nós nascemos nesse mundo recebendo amor. Aquela mãe, quando aquela criança nasce, ela cuida daquela criança, ela amamenta aquela criança, se é uma mãe. Mas aquele amor que aquela mãe dá para aquela criança é um amor humano. É um amor que espera reciprocidade. Ele espera que aquela criança ame ela. Por exemplo, quando nós nos casamos, nós casamos para quê? Por quê? Que amor nós temos quando nós casamos? É um amor de companheirismo, é um amor de amizade. Você espera que aquela mulher com a qual você casou, quando você chega de tarde em casa, ela esteja lá te esperando, né? Com o seu chimarrão, para quem toma o seu chimarrão, para quem toma o seu mate doce, porque nós vivemos neste amor. Mas quando este amor humano falha, o que é que acontece? Muitas vezes nós nos emburramos, né? Ficamos tristes, ficamos abatidos. Porque ela não me ama, porque nós vivemos nesse amor humano. E esse amor humano, ele é sujeito a estas intempéries. Esse amor humano é chamado de amor filial. Esse amor, ele está baseado sobre amizade. Se aquela pessoa é um bom amigo para você, você é um bom amigo para ela. Mas você e eu esperamos que aquela pessoa seja recíproca, que ela devolva aquele amor, aquele carinho que você dá para ela. Porque ela está baseada sobre estas coisas, sobre a amizade, sobre a afeição, sobre o carinho. Mas o reino de Deus, ele não está baseado sobre estas coisas. Por isso é que nós não podemos servir a Deus por interesse. Vocês se recordam que quando Jesus, creio que é São João capítulo 3, Jesus foi convidado, Maria, sua mãe, Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquelas bodas de Caná. E a Bíblia diz que Maria foi convidada e também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Mas aquele noivo, ele não convidou Jesus para ir naquela festa, porque ele pensava que iria acabar o vinho, e se o vinho acabasse, Jesus estava lá para multiplicar o vinho. Essa não foi a intenção dele. Por certo, aquele noivo era parente de Jesus. E ele convidou por amizade. Mas quando ele convidou Jesus por amizade, porque queria que Jesus estivesse lá, quando faltou o vinho, o que foi que aconteceu? E é assim que Deus espera que eu e você sirvamos a Ele. Recordem, Jesus tinha 70 discípulos e mais os 12 apóstolos. E aqueles 70 discípulos iam, curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos, faziam prodígios e maravilhas. Mas um dia Jesus pregou um sermão bem duro. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. O que aconteceu com aqueles 70? Eles foram embora, porque eles estavam servindo Jesus através desse amor humano. E nós não podemos servir a Deus através do amor humano. Tem que ser o novo nascimento que gera em nós esse amor divino. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo capítulo 13, a Bíblia diz, estas três coisas permaneçam: a fé, a esperança e o amor. O amor e a fé, eles andam de mão dadas, eles andam junto, mas não é o amor humano, irmão, é o amor divino. O amor divino, qual é a diferença do amor divino do amor humano? O amor humano, ele espera retorno. O amor divino não espera retorno. O amor natural que nós temos por nossos filhos, nós esperamos que eles nos amem. O amor que nós temos pelos nossos colegas de trabalho, nós esperamos que eles produzam ou que eles trabalhem.
Mas se tu está trabalhando e o teu colega não faz nada, o que você faz? Tu está enrolando aí, camarada. Porque é o amor de amigo, amizade. Mas quando nós nos convertemos e nós viemos a Cristo, nós precisamos pular deste reino humano para o reino divino. Nós temos que mudar de reino. E quando nós mudamos de reino, nós deixamos este amor humano de lado, irmão. Nós não vivemos mais por este amor humano. Por isso que Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Por que Paulo diz isso? Porque ele tinha medo de ir para o inferno? Não, porque ele disse: o amor de Cristo me constrange a servi-lo. E por que você serve a Deus? Por que eu sirvo a Deus? Porque eu espero que Ele me cure quando eu ficar doente? Não. Porque eu espero que Ele abençoe meu trabalho? Não. O irmão Branham chega a dizer: mesmo que Deus me enviasse para o inferno, de lá eu gritaria que eu o amo. Por que ele dizia isso? Porque ele havia saído do amor humano e entrado no amor divino. Nesse amor divino você dá toda a tua vida. Paulo diz: não importa se eu afunde, se eu flutue, se eu tenho o que comer, se eu passe fome, se eu tenho roupa, se eu tenho emprego, se eu tenho isso. Não importa, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o caminho da vitória, irmão. Sabe por que muitas vezes nós ouvimos a palavra e nós não praticamos a palavra? Porque nós ainda estamos vivendo sob a influência do amor humano, que arrasoa. Mas isso não é bem assim. Mas isso não é bem assim. E o pastor sua, e o pastor ora, e o pastor chora por você e pede: Deus ajude. Aí a palavra vem e a gente ouve e diz: mas isso eu acho que não é bem assim. Sabe por quê? É porque nós estamos sendo influenciados ainda pelo amor humano. Mas quando Deus, Ele vem nas nossas vidas e muda a nossa maneira, muda os nossos sentimentos, muda o amor que está dentro de nós e coloca o seu amor divino, todo o nosso fardo se torna leve. Por isso Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Para quem? Para aqueles que amam. Jesus disse aos seus discípulos: se vos amardes. Que amor é este? Irmão, com o amor humano, nós não podemos cumprir aquilo que Paulo escreveu em Coríntios 13. Eu vou ler para você, eu quero ver se você consegue cumprir isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora. Quem de nós consegue sofrer pelo amor humano? Quando vamos dizer assim, aquela casal, parece um casal de pombinhos, e eles vivem bem dentro de casa, mas daqui a pouco eles deixam uma pequena rusguinha lá entrar entre eles, e deixam aquela coisa ir crescendo, aquele pequeno fermentinho, aquela pequena sementinha, como a sabiá, sobe lá em cima daquela grande árvore, e lá ela larga a semente daquela figueira, e aquela figueira larga um pequeno peãozinho, 2, 3 folhinhas, e ela fica lá, parece que está meio morrendo, mas aquela raiz que ela largou, ela vai descendo. E alguém pode dizer assim para aquela grande árvore, seja angico, seja o que for: tenha cuidado, essa figueira vai matar você. Mas ela não dá bola, ela diz: capaz, olha o meu tamanho, sou forte, sou um crente velho, sou isso, sou aquilo. Mas aquela figueirinha, ela vai descendo aquele peãozinho. E muitas vezes o casamento, a vida no lar, ela começa com uma pequena
pequena rusguinha, uma pequena coisa. E se nós não temos o amor divino, aquilo vai fermentando e aquilo destrói o casamento. Amor divino para com a esposa? Sim, porque antes dela ser tua esposa, ela é tua irmã. Antes dele ser teu marido, ele é teu irmão. Recordam quando o irmão Brana recebeu aquela visita na casa deles? Veio aquela visita na casa do irmão Brana e veio um monte de criança e Meda fez pipoca e fez algum mate doce, alguma coisa. E aquelas crianças pulavam assim no sofá e macetavam pipoca para cá e faziam isso para lá. E derrubavam as almofadas no chão e a irmã Meda estava lá, que estava com o cabelo de pé já. Daqui a pouco a visita vai embora. Quando a visita vai embora, a irmã Meda põe as mãos na cabeça. Meu Deus, a minha casa, eu tinha acabado de limpar. Olha a situação que está. Se o irmão Brana dissesse assim para ela, te vira, mulher. Não é teu serviço cuidar da casa? O que teria virado aquilo lá? Se o irmão dissesse assim, eu não tenho que te ajudar. Ela poderia ter seguido e ter dito, também, irmão Brana, você vai visitar essas pessoas por aí, agora tem que pagar a visita, eles vêm na tua casa, olha, a culpa é tua. E a coisa iria azedando, irmão. E o que viraria aquele lar? Mas Deus, aonde o amor divino está, irmão, as coisas são diferentes. Por isso é que nós precisamos desse amor divino. Para ser misturada com a nossa fé. E aí a coisa funciona. O irmão Brana disse, calma, Meda, eu vou te ajudar. Pensa, irmão. O irmão Brana vai lá e pega o avental, coloca o avental e começa a lavar a louça e diz, querida, vamos limpar rápido. E eu vi um vestido novo lá na cidade e eu penso que vai ficar muito bonito para ti. Vamos terminar logo e eu levo você. Ela começou daqui a pouco chorando. Tá bom. Daqui a pouco eu estava lá sorrindo. Mas não, o irmão Brana não fez isso por causa do vestido novo. Não para enganar ela, mas para tirar aquele espírito maligno que havia entrado no lar deles. E muitas vezes esses espíritos nos visitam, como visitou Davi. E nós temos que ter o cuidado, irmão, de não deixar estas coisas proliferar nas nossas vidas, crescer, desenvolver. Quantas pessoas, quantos casais que você conhece que viviam bem, daqui a pouco você vê tá um para um lado e outro para o outro, brigado. Mas como chegou nesse ponto? É porque deixou uma pequena coisa entrar e aquilo foi fermentando. Quantos irmãos que não olham um para o outro? Quantos ministros que não podem olhar um para o outro? Quando o exemplo nosso da nossa era, irmão, o profeta disse, quando disseram, nós vamos fazer um círculo e vamos jogar para fora, onde se eu faço um círculo maior e boto você dentro. Porque ele tinha amor divino. E nós vamos ver na vida do irmão Brana o resultado do amor divino. E esse resultado do amor divino na vida dele tem que estar na minha e na tua, irmão. Porque nós temos a mesma mensagem que ele pregou. Mas o problema é que nós queremos servir a Deus com o amor humano. Com o amor humano nós não conseguimos cumprir isso que a Bíblia diz. A caridade é sofredora. A caridade é benigna. A caridade ela não é invejosa. A caridade não trata de uma maneira leviana. Irmão. Irmão, tudo bem? Sim, tudo bem. Não, a caridade é quando aquele irmão está enfermo, a caridade ela vai junto com ele chorar e orar por ele lá na cama da enfermidade dele. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus não disse, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, nós nunca fizemos nada por ti. E o Senhor disse que nós visitamos enfermos, que nós fomos na cadeia visitar os presos. E eles vão dizer, nós nunca fizemos isso. Mas quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E quantas vezes nós, como irmãos, vemos o irmão passando necessidade, às vezes não vem no culto e nós, tudo bem, eu estou bem. Sabe por quê? Porque nós ainda temos o amor humano operando em nós. Porque o amor humano, ele não pode cumprir estas coisas aqui, irmão. Não tem como. Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Meu Deus, não se porta com indecência. Por isso Paulo diz assim, se comer carne de porco escandalizar o meu irmão, eu vou comer carne de porco para que o irmão se escandalize. É isso que Paulo diz?
E quantas vezes o pastor vem e bate, irmão, isso que tu está fazendo está gerando problema, está gerando escândalo, e aquela pessoa vai se escandalizar, e eu estou bem, como o pastor Febrônio pregou de manhã, a fé intelectual e a fé genuína. Hoje à noite é amor verdadeiro e amor falso. Porque o amor verdadeiro, ele trabalha junto com a fé verdadeira, e o amor falso, ele trabalha junto com a fé falsa. E nós não podemos ter essa fé intelectual, porque esta fé intelectual vai gerar em nós amor intelectual, que é esse amor humano. Mas a fé verdadeira, irmão, ela vai fazer você se sacrificar pelo teu irmão. Bom, desculpe-me se eu estou sendo um pouco rude, mas é a maneira que Deus me deu, irmão. É assim que eu sei falar. Não é, o que eu estou falando não é direcionado a uma pessoa em particular, é aquilo que Deus pôs no meu coração. E eu quero dizer uma coisa para ti, irmão. Eu velo por aquilo que eu falo, eu cuido. Ontem à noite mesmo em Xanxerê eu tinha um assunto para falar e eu estava angustiado. Meu Deus, aquilo não encaixava, mas não encaixava. E em Xanxerê eu tenho que pregar e tenho que cantar, então eu estava pregando, dali a pouco estourou a corda do violão, eu larguei o violão e comecei a falar e Deus me levou para um caminho, irmão. No final do culto um casal disse, era bem esse o problema que nós estávamos passando. Eu não sei para quem é que eu estou falando hoje à noite, irmão, mas para alguém é. Alguém precisa disso. Quem sabe seja eu mesmo, quem sabe seja você, mas nós todos precisamos desse amor divino tomando o controle das nossas vidas. Nós temos que fugir desse amor humano, irmão, e entrar no amor divino, porque quando o irmão Branham esteve além da cortina do templo, ele disse, só entra uma coisa lá. E nós temos ouvido a mensagem por 50 anos. Muitas vezes nós não entendemos que nós não podemos viver sob o amor humano. Irmão, os teus problemas têm que ser os meus. As tuas dificuldades têm que ser as minhas. São João não escreveu isso? Como pode você dizer que ama a Deus se não ama o teu irmão? Como pode dizer que ama quem não viu que é Deus e não ama teu irmão que você vê? Mas aquele que ama, irmão, tudo ele suporta. Olha o que Paulo diz. Não se porta com indecência. E aí nós poderíamos entrar bem profundo aqui. Mas não, vamos seguir, né? Não busca os seus interesses. Se eu não cantar hoje, o culto não foi... Se eu não tocar, então... Olha, se eu não for o cantor hoje, se eu não pregar... Irmão, eu queria estar no teu lugar aí, porque eu sei a responsabilidade que é estar aqui, irmão. O pastor Febrônio um dia disse para mim, eu sei que ele está sentado ali, ele disse, o ministério não é por causa da lã da ovelha. Irmão, essa é a mais pura verdade. Se fosse por causa da lã da ovelha, se fosse por interesse, o nosso pastor não teria escolhido ser pastor. Ele estava indo fazer o vestibular para fazer medicina. Diga-me, é mais fácil ser um médico ou ser um pastor? É mais fácil você dormir numa cama aconchegada ou dormir no mato, em missões? Carregar uma mochila nas costas, o que é mais fácil? Mas Deus tem que ter aqueles que têm o amor divino dentro deles, para que possa alcançar a outros, irmanice. A profecia para o Brasil não era assim. O rádio irá, através do rádio, as pessoas, os filhos serão alcançados. E aonde o rádio não for, os meus anjos. Os meus anjos pisarão ali. Quem são esses anjos? Anjos que têm asas? Não, são homens como eu e tu. Mas sabe por que eles foram? Porque dentro do coração havia amor divino, irmão Saulo. Pastor Weber e todos esses ministros. E se mantiveram fiel a esta palavra, não se importando, sem interesse nenhum, irmão. Não busca os interesses próprios, não se irrita. Ih, irmão,
Se nós não tivermos o amor divino, nós se irritamos todos os dias, ou não? É verdade, irmão. Nós se irritamos com a esposa, com os filhos, nós se irritamos com o colega de trabalho, nós se irritamos no trânsito, nós se irritamos com tudo. E a Bíblia diz que quem tem amor não se irrita. Precisamos desse amor divino ou não? Nós se irritamos com os nossos irmãos, às vezes se irritamos com os hinos. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Aí está, irmão, a diferença que nós precisamos entender entre o amor humano e o amor divino. Jesus, quando ele veio à terra, a escritura que nós lemos, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora deixa-me te perguntar, quando Jesus pregou durante 3 anos e meio, quando ele foi crucificado, quantas pessoas estavam com ele? Ao pé da cruz. Maria, mãe de Jesus, e João. Se Jesus olhasse vivesse sob o amor humano, ele não teria ido à cruz, irmão. Mas ele vivia sob o amor divino. E ele foi à cruz por causa de mim e de você. Pecadores, perdidos, irmão, sem esperança, vivendo no mundo, fazendo as coisas erradas. Mas ele sabia que através daquele calvário, daquele sacrifício, aquele sangue purificador, poderia tirar nós deste mundo de amor humano e nos trazer ao mundo do amor divino, e nós produziríamos bons frutos. Irmão, isso é loucura. Para o mundo isso é loucura. É loucura você dizer: não, eu não vou mentir nesse negócio, meu carro está com o motor fundindo mesmo, eu quero vender porque está fundindo. Se é o ímpio, ele diz: mas você está perdendo dinheiro, homem. Mas o verdadeiro amor não se folga com a injustiça, ele não trata com leviandade, ele trata com misericórdia, com compaixão, com graça, com perdão, ele trata com aqueles frutos do Espírito. Ele sai e dá lugar para o seu irmão. Lembra do irmão Branham quando ele foi ao México e aquele pobre velhinho cego veio na fila de oração para receber a oração? E o irmão Branham, pensa, o irmão Branham tinha o dom, era só ele orar por aquele homem e aquele homem era curado. E aquele homem veio na fila de oração e o irmão Branham olhou para ele, pés descalços, uma roupa esfarapada, cego, e o irmão Branham pensou assim: por certo ele nunca comeu uma refeição digna. O irmão Branham pegou, colocou o pé do lado do pé dele e disse: se o meu pé for do tamanho dele, o meu sapato servir, eu vou tirar meu sapato e vou dar para ele. Nós já fizemos isso? Pelo nosso irmão. Não servia, o pé era muito grande, porque ele andava de pé descalço, não ia servir no sapato. Ele encostou o ombro para ver se o paletó dele servia. Se servisse, ele ia dar para o irmão. Ele disse: Deus, eu não tenho o que fazer por ele. Mas quando ele disse isso, o amor divino entrou em cena. Ele disse: mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Isso, irmão! Ele colocou as mãos sobre o ceguinho e ele disse: Deus, se meu pai vivesse, ele teria a idade deste homem. Cura ele, Senhor. E o ceguinho começou a dizer: aleluia, aleluia, aleluia. O amor divino, irmão, opera junto com a fé. Se não tivermos o amor divino, a fé não opera. E nós estamos esperando o dia do arrebatamento. E quando nós olhamos para a estatura do varão perfeito, aquela pirâmide que o irmão Branham nos desenhou, que São Pedro fala, em 2 Pedro, capítulo 1, ele diz: começai a vossa vida com fé. E vai acrescentando a virtude, a paciência, a esperança, o conhecimento, a esperança, e vai acrescentando. O último degrau é amor fraternal. Que amor é esse? É amor humano? Não, é amor de Deus. Porque quando chega lá em cima, a última pedra que fecha aquela pirâmide é amor
divino. E Pedro diz assim: se estas coisas abundarem em vós, não sereis estéreis. Mas se não abundar, vamos ser estéreis. Crente da mensagem, estéril. Mas, irmão, nós não fomos chamados para esta mensagem para ser estéreis. Nós somos chamados para essa mensagem para produzir frutos, e frutos dignos do Evangelho. Como pregou o pastor nesta manhã, a fé, ela é vista pelos frutos que ela produz na nossa vida. O amor divino, ele tem que produzir frutos dentro de nós. Primeiro, ele tem que mudar a nossa natureza. Deus disse, o irmão Branham disse, que Deus tem mais para fazer em você do que através de você. E se nós nos rendermos para Ele, se nós conseguir render a nossa vida para Ele, Ele tomará essa vida, colocará no seu reino e nós produziremos bons frutos. É isso que eu quero, irmão. É isso que eu quero. Eu amo a mensagem, eu amo o conhecimento, eu amo tudo, eu quero isso. Mas o que eu quero é esta vida de Cristo vivendo, fluindo através de mim. É isso que todos vocês querem, não querem? O amor divino, ele é sacrificial. Sabe o que é sacrifício, irmão? É se pôr sobre o altar e não reclamar. Quando a correção vem, quando a palavra vem, Deus, me ajude, eu preciso disso. Eu preciso dessa correção. Mas se nós não temos esse amor divino, nós ficamos argumentando, usamos o arrazoamento. Isso é assim, por causa disso. Eu não vou na igreja por causa daquele irmão, eu não vou por causa do testemunho daquele, eu não vou. Irmão, sabe por que você não vai? Porque você nunca se converteu. Quando você se converter, você vai tomar a tua posição, não importa se um cai de um lado, 1000 do outro, não importa se você tenha roupa, se você tenha comida, não importa. Você vai estar servindo a Deus no teu lugarzinho. E quando Jesus voltar, Ele te encontrará na tua posição. Mas se nós tivermos o amor humano, irmão, o primeiro problema que der, nós corremos. Porque o amor humano é assim. Ele é bem desta maneira. Quando Jesus diz, todos vocês vão se escandalizar de mim hoje, em mim. Todos vocês vão me abandonar, vão deixar sozinho. O que Pedro disse? Senhor, todos eles podem, mas eu não. Eu estou pronto para morrer contigo. Eu morro contigo, mas não nego o teu nome. E quando a coisa apertou lá, o que foi que Pedro fez? 3 vezes. Mas o amor de Cristo era maior do que isto. Era maior, irmão. Não importa se você já falhou, se você já errou, se você caiu. O amor de Cristo, ele é maior do que isso. Ele pode restaurar a tua vida e trazê-lo à sua presença nesta noite, hoje mesmo. Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria, vai e diga aos meus apóstolos, aos meus discípulos e a Pedro. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro havia falhado. E quando nós falhamos é que o amor divino entra em cena, irmão. Quando Adão e Eva falharam lá no princípio, o amor de Deus, o amor divino entrou em cena e produziu um sacrifício. Esse amor é o amor de Deus, não pode ser o amor humano. Quando o irmão Branham, eu estou encerrando, eu quero que os músicos venham até os seus instrumentos, por favor. Quando o irmão Branham teve aquela visão, além da cortina do templo, aquele translado, ele disse que ele foi levado àquele lugar onde aquelas colinas e aquelas pessoas jovens vinham abraçar ele, mais ou menos 20 anos de idade. E eles vinham correndo e abraçavam aquelas irmãs, aqueles irmãos e diziam ao irmão Branham, meu precioso irmão. E o irmão Branham disse que quando eles abraçavam ele, aquelas irmãs, belas irmãs, ele não tinha nenhuma reação, nenhuma sensação humana. E no parágrafo 51 desta mensagem, além da cortina do templo, o irmão Branham diz assim, irmão,
Olha o que o irmão Brana diz. Parágrafo 51. Seja o que for, seja o que você fizer, deixe de lado tudo mais, até que você tenha amor perfeito. Vá onde você possa amar a todos, até mesmo cada inimigo. Não importa se o avião está balançando, o relâmpago está brilhando, ou as armas do inimigo estão sobre você. Estas coisas não importam. Tenha amor perfeito. Ré maior, por favor. Além. Não, é Ré maior. Só um pouquinho. Além do céu azul, foi Jesus prepara um lar para dar a quem a vitória alcança. Anelo conseguir a vida no porvir, até seu rosto ver no além. Além do céu azul, foi Jesus prepara um lar para dar a quem a vitória alcança. Anelo conseguir a vida no porvir, até seu rosto ver no além. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Vamos ficar em pé, além do rio azul. Além do rio azul, foi Jesus glória a Deus, um lar pra dar a quem a vitória. Conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim, bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, sei que meu Jesus já me veio salvar. Por ele livre estou, seguindo a ele vou, até seu rosto ver no céu azul, foi Jesus prepara um lar pra dar a quem a vitória alcança. Anelo conseguir a vida no
todos com os olhos fechados, enquanto a música vai solando. A palavra do Senhor, ela nunca vem em vão. E ela nunca volta vazia. Quem sabe isso ajudou apenas uma pessoa nessa noite. E você tem vivido nesse amor humano. Irrita-se por qualquer coisa. Mas você diz assim, mas eu sou batizado. Eu creio em Jesus. Eu tenho lutado, eu creio na mensagem, eu creio no profeta, eu creio, mas eu não consigo. Será que não é porque você está vivendo sob a influência desse amor humano? Não quer você mudar nessa noite e vir para o vínculo, o amor divino, que é o vínculo da perfeição? Irmão, não importa quanto tempo você está lutando, todos nós temos que passar desse amor humano para o amor divino. O profeta disse, não importa o que você fizer, mesmo que as armas estejam apontadas para ti, tenha certeza que você tem este amor divino, porque lá além do rio, naquela cidade que Ele foi preparar para mim e para você, entrará somente este amor divino. E eu não tenho nada que eu possa oferecer, eu não sou santo, eu não sou justo, eu dependo desse amor divino. Oh Deus, ajuda-nos. Bem sei que eu de mim nada tenho brada, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por Ele livre estou, seguindo a Ele vou, até seu rosto ver no além. Enquanto a atmosfera do Espírito Santo está aqui, eu creio nisso. Eu não estou tentando emocionar você, irmão. Eu não quero isto. Eu só quero que você, se você ainda vive irritado, se você vive ainda olhando para as falhas do irmão, se você ainda vive fazendo coisas que não deveria fazer, deixa o amor divino tomar conta do teu coração nessa noite. Lança-te aos pés dele, ele não vai rejeitar você. Quando aquela pobre mulher prostituta, ela lançou-se aos pés dele na casa daquele Simão o fariseu. Aquele Simão, ele não amava Jesus com o amor verdadeiro, ele queria brincar, ele queria caçoar de Jesus. Mas aquela mulherzinha, ela lançou-se aos pés dele porque ela realmente queria ser liberta. E quando ela entrou, ela sabia a condição dela, ele sabia a condição dela, o fariseu sabia a condição dela, e o fariseu começou a julgá-la, começou a julgar o mestre e dizer se ele soubesse quem é essa mulher, mas ele sabia quem ela era. E quando ela chegou, ele não recolheu os pés, porque ali havia amor divino. Se fosse eu ou você com o amor humano, nós recolheríamos, nós não daríamos atenção a ela, mas Jesus não, e nesta noite Ele quer estender a você o seu amor divino. E quando Jesus discerniu o que aquele fariseu estava pensando, ele disse: Simão, uma coisa tenho-te a dizer. A quem muito é perdoado, muito amor demonstra.
Irmão, eu fui salvo. Ele tem uma terra onde eu vou morar. Ele me encontrou quando eu era cheio de pecados, não desejando fazer o certo, mas desejando fazer o errado. Mas um dia Ele cruzou o meu caminho. E quando eu cheguei diante dele todo sujo, todo imundiciado, Ele não retirou de mim a sua presença, mas Ele estendeu a mim os seus braços de misericórdia, abraçou-me e acolheu. Como não vou viver para Ele hoje? Deixa Ele guiar os teus passos, querido irmão, querida irmã. Precioso, tu és precioso. Ele foi preparar um lugar para ti além deste céu azul. Há uma morada para aqueles que o amam. Ele disse: eu vou preparar um lugar e virei para vos levar, para que onde eu estiver estejais vós também. Além do céu azul, oi Jesus, prepara o lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus por Ele livre estou, seguindo a Ele vou, até seu rosto ver. Amém. Incline vossas frontes. Pai, nós necessitamos mais de Ti em nossas vidas. Precisamos daquilo que Paulo nos fala, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o Senhor vem morar no teu povo com teus sentimentos, não os meus, mas o teu, Senhor. E aí está o grande milagre, a grande transformação, a grande mudança, Senhor. Por isso aqui estamos, Pai, voltados para Ti, pedindo: eu quero mais de Cristo. Eu quero mais da sua presença. Eu quero do seu amor. Eu quero ter este sentimento. Não aquele sentimento humano que é tão falho. O sentimento que só dá quando recebe. Mas queremos superar todas as coisas. Como o Senhor superou, amando os teus inimigos e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o Senhor nos disse que amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ó Deus, é difícil pelo sentimento humano atender a estas coisas. Mas uma coisa é certa, Pai: se o Senhor estiver em mim,
estiver no meu irmão, na minha irmã, nós superaremos todos esses obstáculos humanos. Então, Senhor, faça com que cada um aqui presente possa se inclinar a Ti, se render a Ti, Senhor, até que, como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Deus eterno. Viva nessa congregação, viva em cada irmão, em cada irmã, em cada um de nós, que cada um possa sair deste ciclo tão humano, tão baixo, tão mesquinho, e possa entrar em Ti. E o Senhor habita com a Tua natureza. E então manifestaremos Cristo ao mundo. Perdoa nossas ignorâncias e ajuda-nos, Senhor, a ser a verdadeira luz do mundo, ser o verdadeiro sal. Ajuda cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Sussurrando, sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, todos. Como que você se encontra diante de Deus? Como vai a tua vida? Glória a Deus. É mais natural do que espiritual? Mais carnal do que espiritual? Como vai o teu coração? Aquecido por Deus ou frio, distante, calculista? Esse é o momento de pedir a Deus a sua presença, que Ele viva em nós, que Ele viva em ti, que Ele possa te puxar para essa fogueira divina,
Só assim poderá superar as diferenças, as dificuldades. Pai, conceda isto a cada um dos teus filhos, tuas filhas, a cada um que se encontra aqui, ou que está em conexão conosco. Cada um sabe que precisa mais de ti, Senhor. Precisa desse amor divino, o amor que supera todos os obstáculos. Em nome de Jesus. Amém. Havia os pedidos de oração. Pode pôr aqui na tela. O irmão Jairo Leal pede por suas filhas que estão afastadas do caminho de Deus. E Francisca Vieira também. Alcione Lacerda também pede por si família. Heloísa Lopes, Janete Bal e Felipe pede pelo seu filho Gustavo, Ivani Sales, pela sua mãe Lindalva, que machucou, caiu. Cleanes Oliveira, Edivone Machado e Graça Silva. Que mais? Sofia Tibior e Rodrigo Dutra. Então, sua esposa está enferma. Alexandra de Vargas, Maria de Lourdes. Vamos chamar o irmão Saulo. E você tem um pedido? Quer representar alguém? Levante a sua mão. Seja por você, se você está doente. Seja por um emprego. Seja por alguma dificuldade que você não tem conseguido superar. Seja por alguém. Então vamos nesse instante orar com o nosso irmão. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor, onde temos recebido, Senhor, essa porção da Tua palavra, Pai. Agora, humildemente, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor. Trazemos esses pedidos, ó Pai. Creio que cada um aqui também tem algo que gostaria de apresentar a Ti, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, a esses pedidos, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai, lá no profundo. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai, seja o que for, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Sim, Pai. Senhor. Os milagres que nós lemos na Bíblia, Pai, nós cremos que eles podem ser manifestos ainda hoje, Pai, porque o Senhor não mudou, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, esses irmãos que creram, Pai, no momento de fé ali, Pai, digitaram seus nomes e o nome das suas famílias, Senhor, crendo que o Senhor poderia atender a esses pedidos, ó Pai, e nós te entregamos em Tuas mãos, Senhor. As melhores mãos que nós poderíamos ter, Senhor, são as Tuas mãos, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, julga, Pai, a nossa causa, Pai, intercede por nós, Senhor, abençoa cada família, Senhor, aqueles que se afastaram, Pai, que o Senhor possa trazer de volta ao aprisco, Senhor. E cura, Senhor, as feridas, Senhor, seja no corpo, na alma, no espírito, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Pode. Antes do senhor encerrar, pastor, por favor, deixa eu só intervir aqui um pouquinho. Quarta-feira o pastor Febrônio vai fazer um cateterismo, hoje de manhã ele nos falou. E vamos orar por ele? Vamos fazer uma oração especial por nosso pastor? Vocês concordam comigo? Vem cá, irmão Beto, irmão Saulo. Vem cá, Manão. Vamos orar por nosso pastor. Levantem vossas mãos para cá. A Bíblia diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E nós cremos no poder da oração, no poder da cura. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos o nosso precioso e querido pastor diante de Ti.
Ele terá que passar por essa intervenção cirúrgica, Senhor. Mas nós o colocamos diante da Tua presença nesta hora. E nós repreendemos todo o intento de Satanás. Todos os laços que o inimigo porventura tem armado. Nós repreendemos. E como igreja do Senhor, nós declaramos agora a bênção sobre o nosso pastor, Pai. E que se ele tiver que passar por isso mesmo, que passe e que vá tudo bem. Porque nós o queremos nesse púlpito, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, a verdade na Tua palavra, para guiar os nossos passos. Seja com Ele, Pai. Nós o colocamos em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, sempre pelo apoio que vocês têm nos dado. E essa é a razão da gente estar de pé e ter sido um vencedor. Até aqui, Ebenezer. Vamos com força, com firmeza, não é certo? Aqui tem um testemunho, Dilce Riso Fosqueira, né? No mês passado, eu estava cuidando de algumas flores e um vaso caiu em cima do meu dedo da mão. Tive uma fratura grave e os médicos disseram que eu poderia perder a ponta do dedo. Chorei muito e declarei que não aceitaria isso. Depois de exames e acompanhamento, os médicos se surpreenderam, pois o osso colou sozinho e em pouquíssimo tempo. Não foi necessário cirurgia e já recebi alta. Só gratidão a Deus que cuidou de cada detalhe. Amém. Olha, irmãos, nós não podemos aceitar, entende, as coisas na vida. O crente tem uma tendência de tudo aceitar. É que isso é assim mesmo, eu sou sofredor, o crente nasceu para sofrer. Quando você aceita, você oficializa aquilo. Você tem que bater de frente. Eu não aceito isso. Eu não recebo isto. E quando você se posiciona, você tem Deus, tem os céus, tem toda a força celestial ao teu lado. Então há muitos que sofrem. Por quê? Porque isso se tornou, aceitaram, isso se tornou uma coisa, um problema na sua vida. Então não aceita, aprenda a batalhar pela tua fé. Boa noite a todos, boa noite vocês que estão na internet conosco.